para a entrada do Jadson, o Corinthians passa a ter um volume maior no meio-campo. Mas a intensidade que o Corinthians colocou na partida no primeiro tempo foi superior à que ele teve no segundo. O segundo tempo do Corinthians, por mais que ele não tenha sofrido tanto como sofreu no primeiro tempo em algumas jogadas sofreu ali. No finalzinho do primeiro tempo, mano. Não, mas, até um certo momento o Corinthians tinha mais do que o jogo controlado. Mais do que controlado. Durante a partida toda o Corinthians teve jogo controlado. Mas no finalzinho do primeiro tempo tem uns 2, 3 vacilos, teve uma defesa do Cássio, teve uma bola que passou por perto. causa do bate-cabeça, principalmente do sistema defensivo do Corinthians. O Montevideo Wanderers, ele não tem qualidade técnica para criar uma jogada envolvendo o time do Corinthians. Ele explorava os erros individuais que a defesa muitas vezes cometia. Mas o Corinthians finalizou 13 bolas no jogo, 6 no primeiro tempo e 7 no segundo. Mais equilibrado, então, é um equilíbrio de finalizações. Você falou que o time caiu no segundo tempo. Então, caiu em termos de postura. O time do Corinthians no primeiro tempo, ele fez uma blitz, que é o que a torcida espera que o time tenha. Realmente aí, sufocando o adversário, pressionando e empurrando os caras para o campo de defesa. E no segundo tempo, até talvez pela parte física, não tenha conseguido manter esse ritmo. Mas é um placar, Pascoal, razoável. Vai garantir a classificação, porque o Montevideo Wanderers é fraco, é um adversário fraco, muito bom. mas poderia ter sido uma vantagem um pouco maior. Para quem não tem o hábito de jogar na frente, esse resultado foi ótimo. Fazer 2 gols. Como foi contra o Lara também, né? Eu queria te perguntar uma coisa. Diga. O Carille falou depois do jogo que não vai jogar com um volante só. Vai jogar com 2 volantes. Não pretende fazer isso. Agora, isso é para fazer uma média com o presidente André Sanches? Ou será que isso é de fato o que ele pensa? Nós temos convicção. Porque o André Sanches, lembra o que ele falou? Quero ver o Flamengo jogar com volante só. Quero ver jogar com volante só. Aí, de repente, o técnico dele começa a jogar com volante. E aí, como é que fica? Mas ele jogou o segundo tempo com volante. É a pergunta que se faz. É a pergunta que se faz da minha parte. É uma convicção dele? É um estilo do Carille? Ou ele está querendo fazer uma média com o presidente corintiano? Na minha visão... Cabe a pergunta? Na minha visão é convicção. Cabe a pergunta, mas eu acho que cabe a pergunta, mas eu acho que é o estilo dele, senhor Mano. Ele sempre usou 2 volantes. O Carille, eu acho que ele não ia querer aprontar o Andrés, não. Sabe por quê? Com relação à característica do Carille. Ele é um cara que ele gosta de ter aí um sistema defensivo, sabe, bem postado. Ele gosta de ter uma proteção defensiva. E quando você joga com 2 volantes, principalmente com a característica do Ralf e do Júnior Urso, ou no caso agora o próprio Gabriel, que assumiu a titularidade porque o Ralf vai ficar um mês fora, ele vai colocar 2 zagueiros ali junto com os 2 volantes para tentar blindar as laterais, porque o Corinthians, principalmente com o Fagner do lado direito, avança bastante. Então, sinceramente, senhor Mani, por exemplo, o Flamengo vem jogar contra o Corinthians, na Arena Corinthians, tem que jogar com 2 volantes porque são 2 clubes grandes, com qualidade no meio-campo para conseguir construir jogadas. Mas quando você pega um adversário menor, como o Corinthians pegou já, o CSA, dá para abdicar de um volante. O Corinthians vai pegar o Wanderers. Então. Dá para abdicar de um volante. Mas o jogo de Montevideo, não. Mas isso nós concordamos. Isso nós concordamos. Só que num jogo desse, ou um jogo contra o CSA, que é para sair com um volante só, ele disse que não vai fazer isso. Não, ele começa com 2 e durante o jogo ele transforma o posicionamento. É necessário, ele troca. Agora, o técnico ele tem que ter a sensibilidade de, antes de começar o jogo, ele armar uma estratégia para impor uma blitz, por exemplo, em cima do adversário. Esse jogo eu vou jogar com volante só. Agora, ele pode também fazer o que ele fez ontem, adiantar o Júnior Urso. Ele joga com volante só, que foi o Gabriel. Que tem capacidade para fazer isso, Júnior. Mas o Júnior Urso estava lá na frente. Embora seja um volante de origem, ele estava jogando lá na frente. Então, o posicionamento também, a gente pode dizer isso pro Andrés. Mas não vou encontrar com o Andrés, né? Não vou encontrar com o Andrés. Liga pra ele, ué. Não vai encontrar com o Andrés. Ué, você quer tanto falar com ele? Liga, fala, Andrés, é o Sormani. Ele vai te atender, ele sabe quem é você? Sim, mas ele não gosta de mim, então eu não vou ligar pra ele. Às vezes? Não, ele fala mal de mim pra todo mundo, já me Mas também você vai ligar pra ele pra falar do quê? Do volante? Já falei, um volante. Que conversinha. Nada conversa. Liga, Andrés, você Uma fez postura média, não fez tática. média. Esquece Você isso. tá vendo? Seu time tá jogando com volante só. Você falou que ninguém joga com volante. Marca. Ontem jogou com volante só, embora segundo tenha tido o Júnior Urso em campo, o Júnior Urso jogou como meia. Mas se pega um Palmeiras ou um outro clube mais forte, aí você tem que blindar o sistema defensivo. Só uma coisinha. Assim, Pois não. Vamos ver o que você vai falar, hein? Cala a boca. Seja breve. Dá pra jogar dessa forma um volante só, desde que os meias voltem e ajudem a marcar. Não adianta nada, você tem um volante e time lá pra frente. Aí a gente vai cair naquela discussão do meio da semana que eu falei do Flamengo, que é o time que só pensa no meio pra frente.
vai depender do físico do Jadson, vai depender do físico do Sornosa, do Matheus Vital, de Pedrinho, etc e tal, para você ter apenas um volante de saída. Mas nessa história do Júnior Urso, eu vejo o seguinte, o Corinthians jogou com 2 volantes sim, só que ele com a liberdade de ir e vir, normal, não muda nada. E acho que é um esquema extremamente plausível. Quem, por exemplo, usa esse esquema no mundo? Pô, 2 volantes? Não, tem. Vai começar aí. Por exemplo, sabe o que é? Você provoca, aí ele vem com aquela erudição dele, ele vai dizer que em 1614... Vamos falar a real. Não foi em 1614, não foi em 2019. O atual campeão europeu, que há 2 meses foi campeão europeu, joga com 3 volantes. O atual campeão europeu que foi campeão europeu. Nós estamos esmiuçando um jogo. De Liverpool. Não sei se você já ouviu falar nesse clube. Um jogo desimportante. Deixa eu falar agora. Nós estamos esmiuçando. Acho que não, né? O Nassi conhece bem. Nós estamos esmiuçando desnecessariamente um jogo daqueles que não vão entrar para a história, um joguinho. Então um time vamos aqui, tá escutando, mano? Quem tá falando? Deixa eu falar. Aquele risotto que você fez ontem. Não fiz nada disso. Não há necessidade de ficar esmiuçando tanto um jogo desses. Falando sério agora. Foi um jogo fácil. Mas pra você que falou que o Montevideo Wanderers ia ele disse que não. Que é um baita Não. Eu torci, obviamente, pro Montevideo Wanderers. Então chupa. Eu torço contra qualquer time que joga contra o Corinthians. Se jogar, por exemplo, Cachorros Futebol Clube e Corinthians, eu vou latir na arquibancada. Uau. Olha isso. Né? Mas então, como é que você late? Isso aí Só que esse jogo era um jogo... esse jogo era fácil. Eu falei ontem, o Montevideo é um dos times pequenos do Uruguai. O Corinthians tinha de fazer uma diferença assim, 2-0, vai jogar o jogo de volta lá agora, não precisa levar nem o time titular inteiro. Mas peraí, contra o Lara levou o time titular. Mas fez errado, fez besteira, não precisava. Aí joga com Fortaleza nesse fim de semana. O jogo seguinte... Sai de Montevideo e vai pra Fortaleza. Sai de São Paulo pra Fortaleza, de Fortaleza pra Montevideo. O jogo seguinte é contra o Palmeiras, depois do jogo... E no domingo contra o Palmeiras. Entendeu? Então, esse resultado acho que já coloca o Corinthians... Deu pra ver, esse time é um time que não tem força força ofensiva, força para fazer 2 gols do Corinthians. Ainda mais o Corinthians jogando na retranca do jeito que joga sempre, quando joga fora de casa. Então é tranquilo, o Corinthians já passou de fase. Eu também acho. Não há necessidade de desmiuçar. O jogo vai ser no estádio Parque Central na quinta-feira que vem. Vai jogar no Parque Central, quer dizer, vai ter meia dúzia de torcedores. É um time que tem torcida muito pequena. Esquece, já foi, gente. Eu vou além. Não precisa ir além, já encerrei o assunto. Deixa eu só fazer uma pergunta aqui. Sou eu que vou dar opinião, não é você. Quero que você concorde. Deixa eu fazer uma pergunta pro Nazi aqui. Por gentileza, o nosso convidado, a gente tem que ter pelo menos cortesia com o convidado. Né? É porque eu falo que eu não deixo ninguém falar. Nazi, o Corinthians já passou? Passou sim. Mesmo porque o Corinthians é um time que sabe se defender muito bem, né? Então ele vai com esse resultado para lá, eu acho que essas favas estão contadas aí. Você esperava mais? 2-0 tá bom? Você acha que é um placar clássico? Eu acho que tá bom. Acho que o Corinthians, eu não acompanho o jogo, estou vendo os melhores momentos, acho que o Corinthians teve boas chances, né? E dentro do pragmatismo que marca o futebol do Carille, vai avançar. Né? Vamos ver o que vai vir mais pra frente, assim, mas eu acho que esse resultado levando pra lá, o Corinthians vai se fechar. Mais pra frente, se passando, pega Fluminense ou Penharol. Ou Penharol. Fluminense ou Penharol. Porque aí se passar, pode vir o Independente. O Penharol, o Corinthians treina. Não, mas é que o Fluminense ganhou o primeiro jogo contra o Penharol 2-1. Não são favas joga no Maracanã terça-feira pela Copa Sul-Americana. E ganhou de quem ganhou? Do Flamengo aqui. Do Flamengo, sim. Esse ano. Mas você escutou o que o técnico do Penharol falou? Que o Fluminense é melhor que o Flamengo. Mas o Penharol é outra história, é outra camisa, entendeu? O Corinthians, com esses timinhos assim, o Corinthians vai passando. Mas quando pegar... Torce contra mesmo, Mané. Torce contra aí, paga pau. Começar a pegar time grande, já viu, né? Agora, possivelmente teremos Corinthians e Fluminense. É teoria ou isso será realizado, mano? Vai botar um time mesclado contra o Fortaleza, porque tem a viagem depois para Montevideo. E depois da volta de Montevideo para fazer o clássico contra o Palmeiras. Como é que vai ser essa estratégia aí na sua visão? Pascoal, acho que tem que ir com a equipe titular. Tem que parar com